Socorro, um grito silencioso que não ouvimos. Ontem nós começamos a resenha dessa semana toda, vamos falar de questões emocionais, saúde emocional. Isso é importante, gente. Por quê? Por que eu preciso falar de saúde emocional? Primeiro, porque você pode trazer, por falta de uma saúde emocional, você pode ter ou ser acometido por doenças psicossomáticas. O que é psicossomatia? A psicossomatia é quando você tem dores, você tem possíveis diagnósticos, falsos diagnósticos de questões, principalmente dores de cabeça, insônia, cefaleia, encefalite, dores musculares, acometimento de arritmia, né, cardíaca, problemas de respiração e muitas outras coisas mais. E aí o que acontece? Você pensa que está com uma enfermidade, você pensa que está com enfermidade cardíaca, você pensa que está com... você pensa que está com uma série de coisas e quando você vai ao médico, o médico faz exames, manda fazer exames para você, exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, todos os tipos de exames que você... DHL, vê se como é que está seu colesterol... Ok, chega lá, ele tem aqui um colesterolzinho que tem que dar uma melhorada, tem aqui não sei o quê, coisas pequenas, mas eu disse assim, tá, doutor, mas e o meu estado? Aí disse assim, olha, aí o médico formado, ele faz um período, não sei se hoje é mais assim, mas antigamente ele fazia um período de psicologia para entender questões psicológicas nos diagnósticos. Então, pergunta, tudo bem, tá passando algum momento difícil? A pessoa, não sei o quê, tô um pouquinho estressado, eu trabalho, tal. Aí o médico vai fazer o quê? Ele vai, mandar farmaco para você. Não é assim que funciona? O médico vai mandar farmaco para você, porque é a função dele. Indicar você farmaco químico, né? Indicar você um farmaco químico, e aí você vai passar daquele momento a utilizar uma posologia que ele vai te dar lá de 6 em 6, de 8 em 8, de 12 em 12, ou uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, manhã e noite, ou seja, algum tipo de remédio, algum tipo de farmaco para você ver se dá uma melhorada e depois você volta lá para refazer os exames ou novamente ser consultado. E aí o que acontece? Você vai e não melhora. Quantas vezes já aconteceu isso com você? E aí você não melhora. Você toma os remédios, dá aquela melhoradinha de início e tal, mas você acaba voltando ao mesmo processo. Aí você volta com insônia, angústia, irritação, né? Falamos disso ontem, né? Os diagnósticos que temos passado nesses dias. Você volta com aceleração de pensamentos, não consegue raciocinar, não consegue se concentrar, lê a Bíblia, mas não consegue prestar atenção, o pastor está pregando, mas fica ali. Já viu na igreja aquelas pessoas que ficam com o pezinho assim, ó? Sem ansiedade. Você olha para a pessoa assim, a pessoa está com... E não para, não consegue parar, a pessoa não consegue ficar calma, não consegue se harmonizar com o local. Às vezes a ambiência está boa, o louvor foi bom, a palavra é boa, a igreja está calma, a igreja está estabilizada, não tem ninguém ali, mas de repente a pessoa está ali com o pezinho dela. Não para. Isso é ansiedade. Vocês ficam com o pezinho assim, ó, batendo o pezinho ou assim, isso é ansiedade, isso é estado de ansiedade. Isso não é legal. Estamos vivendo uma geração extremamente ansiosa. E as pessoas, elas batem o pé ou simulam movimentos que são inconscientes, que isso aí é inconsciente, a pessoa não faz isso de propósito. Entendeu? Então a pessoa fica no estado inconsciente ali, batendo o pé, ou fica com seu smartphone brincando ali, de vez em quando olhando. Se o culto for online, ela quer assistir online o que ela já está assistindo ao vivo. Gente, nosso Deus. Ela está com um celular vendo o culto que ela está ao vivo. Ela é da equipe de transmissão. Equipe de transmissão, tudo bem, até entendo, porque eles precisam ver como está sendo transmitido o culto, mas aí a pessoa não consegue assistir o culto, ela vai ao banheiro. Ela quer ir ao banheiro, ela quer levantar, ela vai lá fora, por quê? Ela está num estado de ansiedade tão grande que ela começa a ter o peito apertado. A pessoa começa a sentir um aperto no peito, ela começa a se sentir mal. Isso aí já está indo para a síndrome do pânico. Eu estou explicando para você, essa hiperansiedade de você começar a ter fobia de gente, fobia de espaço, né?
fobia de inúmeras fobias que vão se manifestando a você, e isso, infelizmente, é um estágio de ansiedade que já está evoluído, tá? Quando você já não consegue ficar no mesmo lugar, quando você não consegue ficar num lugar por muito tempo, sabendo que o lugar é seguro, é calmo, o lugar é tranquilo, o lugar é de amigos, é de irmãos, é de família, e você mesmo assim tem que se levantar para ir no banheiro porque sua mente precisa desligar, você não sabe, mas esse processo de ir ao banheiro no meio do culto, quando não tem nada para fazer, é porque você quer desligar o cérebro, você quer arriar o disjuntor. Vocês estão entendendo isso? Então é uma forma da pessoa fugir daquele mal-estar que ela não controla, porque está no estágio de ansiedade. Pior, não tem medicamento, não toma medicamento, não vai ao médico, isso não é demônio, ok? Vai chegar em casa, vai ter dificuldade para dormir, vai ficar nos joguinhos da internet, vai ficar maratonando alguma coisa na Netflix, vai dormir lá para 3, 4 horas da manhã, tem que acordar às 7, extremamente cansado. É ou não é isso que tem acontecido com a maioria de vocês, com a maioria de nós, né? Então, gente, infelizmente, a pandemia, já tínhamos isso, deixando bem claro, mas a pandemia exponenciou, esse negócio ficou exponencial com a pandemia. Infelizmente, as pessoas não entendem que é importante que nós tenhamos saúde mental. Gente, se você não tiver saúde mental, não tem trabalho, não tem ministério, não tem família, não tem amigos. Não adianta você achar que vai poder... Não, vou superar. Gente, essa tal sublimação, que é essa coisa de uma força mental que eu tenho e vou superar. Olha, na maioria das vezes não supera. Porque você, num primeiro momento, você até consegue dar uma disfarçada. Só que, entenda, é um processo mental. O que é isso? Deixa eu explicar para você como é que funciona. Nós somos seres que fomos criados para ser eternos. Mas, infelizmente, em algum momento da nossa vida, biblicamente falando, Adão e Eva perderam a eternidade. Em Cristo, reencontramos a eternidade. Porém, eternos que falamos no sentido corpóreo, né? Biológico, biofísico, ou biofísio. E o que acontece? Nós temos 5 sentidos que eles preveem, que eles percebem, que eles analisam o ambiente onde estamos, ok? O homem primordial, vou chamar de homem primata porque eu não creio que nós éramos macacos, mas o homem primordial, o homem anterior, o sapiens, né, já que podemos usar alguma coisa, tá? O sapiens, ele viveu antigamente como coletor, né, como coletor e caçador, posteriormente caçador, por fim agrícola, mas como coletor e caçador e coletor, né, aquele que coletava e caçava, ele era muito perceptivo no ambiente de perigo, né? Ele guardava os sons dos animais, os predadores, assim como guardava os sons de pássaros e de outros mais. Então, os 5 sentidos do homem primordial que não andavam em tecnologia eram muito aguçados, aguçadíssimos, né? Eles percebiam barulhos mínimos. Se você pensar em pessoas que ainda vivem em matas, tribos, não só indígenas, africanas e outras mais, você vai ver que esse pessoal, eles têm uma sensibilidade com a natureza muito maior, eles têm uma capacidade de interação com o ambiente muito maior, né, de ouvir, perceber coisas. Eu por fazer alguns exercícios mentais, eu por ter a prática de exercitar algumas coisas, meu ouvido é extremamente aguçado, por ser músico também, mas eu ouço coisas a quilômetros. Sinto o cheiro de coisas que a maioria não sente. Fala, gente, tá um cheiro aqui estranho. Porque eu trabalho com meus 5 sentidos além do corpo. Então, o que acontece? Quando você tem o homem anterior, o homem primordial, que usava os 5 sentidos dele para sobrevivência, para ele ter memória, cheiro de água, barulho do rio, né? Aquela fruta que é gostosa, ele não só guardava o sabor, mas guardava o palato com o olfato, está muito interligado, a cor, ele sabia. Então, isso tudo foi feito para o homem sobreviver. Perigo, por exemplo,
O nosso cérebro ele tem um dispositivo de luta e fuga. Ou você vai lutar, ou você vai fugir. O homem desenvolveu isso muito bem para lutar contra animais predadores, leões, tigres, ursos e outros mais, e também contra inimigos de outras tribos. Ok. Isso era muito bem utilizado e fazia com que o homem sobrevivesse em tribo, né? Conforme o homem foi evoluindo ao longo dos milhares de anos, ele foi se tornando agricultor, deixou de ser nômade, seminômade, passou a, né, formar cidades, e aí a gente chegou onde nós chegamos. O que acontece hoje? Nós, pela tecnologia, utilizamos os nossos 5 sentidos de uma forma muito básica, sem nenhum tipo de desenvolvimento ou crítico, ou desenvolvimento daquela sintonia fina. Nós usamos os 5 sentidos de forma muito natural, muito instintiva. Então, eu quero que você preste atenção nisso. Quando você está num ambiente que te estressa, um ambiente que lhe ofereça perigo, o que é oferecer perigo? Para o homem primordial, oferecer perigo era uma lança, uma flecha, alguém com uma faca, uma paderneira. O que é oferecer perigo para nós hoje? Um funcionário novo na empresa. A empresa falar que está mandando gente embora. Alguém esquisito dentro do ônibus te olhando. Um carro parado na tua esquina e você não sabe quem é, a polícia chegando do nada com sirene ligada, o bombeiro entrando na sua rua, SAMU entrando na sua rua e você tem alguém doente na sua casa. Ou seja, vários aspectos hoje podem nos alertar ao perigo, mesmo que nós não estejamos passando perigo. A diferença do homem moderno, sapiens sapiens, do homem na modernidade, na pós-modernidade, para o homem primordial de milhares de anos atrás, é que o homem de milhares de anos atrás, quando o aviso de perigo vinha, era perigo de verdade. E nós estamos tão sobressaltados, tão sobrealertados, que quando vem aviso de perigo, na maioria das vezes ele é falso. Para cada 10 avisos de perigos na nossa vida, ou seja, para cada 10 alarmes que se toca dos nossos 5 sentidos, 1 ou 2 são verdadeiros, o resto é fake.